Olá, você, querido aluno e querida aluna. Vamos agora trabalhar o assunto demonstração do resultado abrangente. Essa é uma demonstração que é nova e envolve ali, né, itens que compõem o resultado do exercício, que é o lucro líquido, e outros itens que vão compor essa demonstração, que é bem tranquila, bem rápida e que pode ser cobrada aí na sua prova. Então, fica ligado. Vamos lá na telinha, olha aí. Demonstração do resultado abrangente. Essa é a nossa demonstração. Ela tem, tá? O que? É importante lembrar que ela tem por base principalmente a lei, desculpa, o CPC 26, não é isso? A NBCTG 26 é a apresentação das demonstrações contábeis. Por quê? Porque, segundo a lei número 6.404 de 1976, que está aí, né? Bem antiga, poderia ser atualizada. Foi atualizada em 2007, 2009, mas não fez essa atualização em relação às demonstrações. Ela não é obrigatória. Beleza? Ela não é obrigatória. Porém, segundo os pronunciamentos contábeis, segundo os CPCs, tá certo? Ela é obrigatória. Tá bom? Então, pessoal, o que é o resultado abrangente do período? Tá? E aí nós vamos ter que tomar cuidado. Eu tenho uma coisa é a DRA, que é o todo, que é a demonstração, e outra coisa é o resultado. Claro que o resultado está dentro da demonstração. Nós vamos mostrar para você. Beleza? Então, o resultado abrangente é a mutação que ocorre no patrimônio líquido durante um período que resulta de transações e outros eventos que não sejam derivados de transações com os sócios na sua qualidade de proprietários. Então, é algo que altera ali o meu patrimônio líquido, mas não é derivado das transações com os sócios na qualidade de proprietário. Ele não passa pelo resultado, tá? Claro que eu trago ali o lucro líquido para iniciar o resultado abrangente, e ele altera o PL, mas aquilo que é transações com os sócios, capital social, reserva de capital, ágio na emissão de ações, tá? E outros itens não entra. E ele compreende todos os componentes da demonstração do resultado e da demonstração dos outros resultados abrangentes. Só tomar cuidado, tá? Por quê? Por que ele diz que compreende todos os componentes? Que, na verdade, o início do resultado abrangente do período é o lucro líquido do exercício. E o lucro líquido do exercício é calculado dentro da demonstração do resultado do período a partir do confronto entre receitas e despesas. Beleza? Então, os resultados abrangentes compreendem as receitas e despesas que integram o resultado e outros itens que não transitam pelo resultado, mas afetam quantitativamente o PL, como, por exemplo, ajuste de avaliação patrimonial, realização de reserva de reavaliação, se ainda houver saldo, isso está quase acabando, né? Quase acabando, e ajuste de exercícios anteriores. É isso que a gente vai trazer. Então, pessoal, observe bem. Aquilo que entra em outros resultados abrangentes são contas bem específicas que envolvem aí esses ajustes ou outros itens que vão alterar o PL, mas não são decorrentes das transações com os sócios na qualidade de proprietários. Beleza, Felipe, vamos avançando. Olha, basicamente, pessoal, a demonstração do resultado abrangente está prevista lá no CPC 26. E ela começa ali
com o resultado do exercício, tá? Mais ou menos outros resultados abrangentes. E aí eu chego ao quê? Show de bola? Eu chego ao que a gente chama de resultado abrangente do período. Então, aqui eu tenho a demonstração do resultado abrangente. Lembrando que o resultado abrangente do período, ele vem lá da última linha da DRE, da demonstração do resultado do exercício. Então, isso daí também é importante. Show de bola? Excelente. Bom demais. O que é que eu vou avançando? Agora, pessoal, olha, qual o nosso desafio agora? Olha, o resultado do exercício eu pego lá na DRE, beleza? O resultado abrangente é o valor que eu vou encontrar. Isso tudo está dentro de uma demonstração, lembra, tá? E o que é esses outros resultados abrangentes? É o que a gente já tratou, né? São valores que alteram o PL, mas não decorrem de transações com sócio na qualidade de proprietários, nem transitam pelo resultado, porque o que transita pelo resultado já está lá no resultado do exercício. E aí eu vou ter ajuste de avaliação patrimonial, ajuste acumulado de conversão e outros itens que nós vamos ver a partir de agora. Olha aí. O conceito de outros resultados abrangentes compreende itens de receita e despesa, incluindo ajustes de reclassificação, que não são reconhecidos na DRE como requerido ou permitido pelos pronunciamentos, interpretações e orientações emitidos pelo CPC. Os componentes dos outros resultados abrangentes incluem o quê? O que é que vai ser incluído? Variações na reserva de revelação quando permitidas legalmente, isso quase mais não tem. Aí eu tenho ganhos e perdas atuariais em planos de pensão com benefício definido, reconhecidos como item, conforme item 93A do CPC, 33 benefícios aos empregados. Pessoal, aqui tem coisa que eu vou poder explicar e tem outras que a gente aí não precisa, tá certo? Detalhar muito, você apenas tem que entender. Então, quando a empresa ela tem um plano de benefício definido, ou seja, ela tem ali um plano de aposentadoria para os seus empregados, isso, a partir de cálculos atuariais, pode ter ajustes. Isso pode gerar um ganho ou perda, que está me dizendo que isso é considerado outros resultados abrangentes que vão lá para o patrimônio líquido. Ganhos e perdas derivados de conversão de demonstrações contábeis de operações no exterior. Então, aqui é o que chamamos de ajuste acumulado de conversão. O que é isso, Felipe? Olha, a empresa ela tem uma sede no Brasil e tem unidade na Itália, na Argentina e em outro país. Aí, ao final, ela converte para a moeda nacional. E aí, nessa conversão, ela pode ter ganhos ou perdas. Esses ajustes também impactam o PL, mas não são de transações com sócio na qualidade de proprietários. Então, ele influencia o resultado abrangente.
Ganhos e perdas, e vejam, ó. Ganhos e perdas, ganhos e perdas, tá? Ganhos e perdas resultantes de investimentos em instrumentos patrimoniais designados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. E aqui, pessoal, são investimentos avaliados a valor justo que eu tenho ganhos ou perdas, tá certo? Eu tenho aí. Ganhos e perdas também em ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, como ajuste de avaliação patrimonial. Beleza? Parcela efetiva de ganhos e perdas de instrumentos de hedge em operação de hedge de fluxo de caixa. E os ganhos e perdas em instrumentos de hedge que protegem investimentos em instrumentos patrimoniais mensurados a valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Ó, que parece com esse daqui. Então, pessoal, investimento em hedge ele é aí, tá? Um investimento que visa proteger a entidade, tá? Então a empresa ela faz esse investimento, tá? Para procurar ali proteger o seu patrimônio, algo bem técnico aprofundado. Você só tem que entender que os ganhos e perdas decorrentes das variações aí de instrumentos de hedge de fluxo de caixa, ou então de hedge que protege investimentos em instrumentos patrimoniais avaliados a valor justo por meio de outros resultados abrangentes, isso impacta o PL, mas não é decorrente de transações com os sócios, por isso tem que estar na DRA, na demonstração do resultado abrangente. Fechado? Beleza? Excelente. Bora avançando. Aí, pessoal, são termos bem técnicos que ele traz. Na prática, a gente vai ver outras nomenclaturas mais fáceis aí de serem entendidas. Para passivos específicos, designados como ao valor justo por meio do resultado, o valor da alteração no valor justo, que for atribuível a alterações no risco de crédito do passivo. Show de bola? Então aí é mais um que entra entre outros resultados abrangentes, pessoal. E aí, passivos específicos avaliados a valor justo do resultado, o valor da alteração no valor justo foi atribuível. Isso daí, pessoal, tá ligado aí também instrumentos que tenham essas informações. Beleza? Alteração no valor temporal de opções, quando separar o valor intrínseco e o valor temporal do contrato de opção e designar como instrumento de hedge somente as alterações no valor intrínseco. Aí, pessoal, o mercado de opções, tá? Isso daí também é importante que o mercado de opções está ligado também ao mercado financeiro, tá? Show de bola? E aí, isso é muito técnico,
para que a gente possa verificar. Então, por exemplo, pessoal, falei, o hedge são instrumentos para proteger variações que ocorram decorrentes da inflação, de taxa de câmbio ou outra variável que possam mudar o valor de um contrato. Então, faz ali um instrumento de hedge para proteger em caso de oscilação e a empresa consiga recuperar o valor decorrente de uma variação da taxa de câmbio. Vai de R$ 4 para R$ 5, $1, por exemplo. Mercado de opções, na verdade, esse tá ligado aí, pessoal, a operações no mercado financeiro, conforme a gente pode ver, tá certo? E que isso dá um direito, mas não a obrigação de comprar ou vender a um preço determinado até ou numa data futura, tá? Então, o que eu digo é assim, isso daqui é muito técnico, tá? Se eu for explicar os detalhes disso, eu demoraria muito tempo e não cobra um aprofundamento. Ele só quer que você saiba que a alteração no valor temporal, tá, de opções, quando separar o valor intrínseco e o valor temporal do contrato, tá? Isso é considerado outros resultados abrangentes, tá bom? Alteração no valor dos elementos a termo de contratos a termo, ao separar o elemento a termo e o elemento à vista de contrato a termo e designar como instrumento de hedge somente as alterações no elemento à vista e alterações no valor de spread com base na moeda estrangeira de instrumento financeiro, ao excluí-lo da designação desse instrumento financeiro como instrumento de hedge. E aí ele dá 2 itens. Pessoal, isso daqui é muito técnico, né? E ele não vai querer saber o detalhe disso, tá bom? Ele, basicamente, tá certo? O que é que você sabe se isso entra ou não? Aí eu vou traduzir isso em outras palavras. Beleza? Com uma linguagem mais de questões, tá bom? Beleza? Então, isso daí é extremamente importante. E aí eu vou trazer termos como ele cobra. Geralmente esses até mais complexos ele nem traz, né? Aí ele diz, receitas ou despesas financeiras de seguro de contratos emitidos dentro do alcance do CPC 50, excluídas do resultado, lucro ou prejuízo, quando as receitas ou despesas financeiras de seguro totais são desagregadas para incluir no resultado um valor determinado por uma alocação sistemática, aplicando o item 88 do CPC 50, um valor que elimina descasamentos contábeis com as receitas ou despesas financeiras decorrentes dos itens subjacentes, aplicando o item 89 do CPC 50. E receitas ou despesas financeiras de contratos de resseguro retidos excluídas do resultado, quando as receitas ou despesas financeiras de resseguro totais são desagregadas para incluir em lucro ou prejuízo o valor determinado por uma alocação sistemática aplicando o item 88B do CPC 50. Pessoal, resumindo, tá? Isso daqui é muito técnico, não tem como ele cobrar isso de forma aprofundada, porque entra em outra matéria e já sai um pouco de contabilidade. Mas o que ele pode falar, olha, entra nos outros resultados abrangentes, alteração no valor dos elementos a termo de contratos a termo, tá? Ou receitas ou despesas de seguros de contratos ou de contratos de resseguros, tá? O que ele vai cobrar é isso. Vou já mostrar para você, né, a nossa estrutura mais clara, tá? É importante destacar o seguinte: o CPC 26 esclarece que a demonstração do resultado abrangente deve incluir rúbricas para valores de outros resultados abrangentes classificados por sua natureza, incluindo a parcela de outros resultados abrangentes de coligadas e empreendimentos controlados em conjunto, contabilizado utilizando o método de equivalência.
patrimonial. Beleza? Então, na versão original do CPC, era permitido que a DRA fosse apresentada apenas na demonstração das mutações do patrimônio líquido. Contudo, atualmente, com a revisão do CPC, a DRA deve ser apresentada também como uma demonstração separada das demais. Em outras palavras, mesmo sendo apresentada dentro da DMPL, a DRA precisa ser apresentada. Beleza? Pronto. Aqui o que a gente tem importante, e às vezes uma confusão na hora do seu entendimento. Olha, a DRE é uma demonstração, onde eu tenho o resultado líquido do exercício da DRE, mais ou menos outros resultados abrangentes, porque pode ser perdas, é igual ao resultado abrangente do período, incluindo aí, né, esses outros resultados abrangentes de investimentos avaliados pelo média equivalência patrimonial. Antes, a DRA poderia ser apresentada na DMPL. Hoje não. Eu tenho uma demonstração das notações do patrimônio líquido e eu tenho a DRA. São duas demonstrações. Claro que o lucro líquido do exercício, que está ali dentro, se for lucro dentro da DRA, ele também é apresentado na DMPL. Por quê? Porque o lucro vai para lucros acumulados para depois ser distribuído ali os lucros. E os outros resultados abrangentes, como são itens do PL, vai estar dentro também da DMPL. Então acaba que dentro da DMPL eu tenho ali um resultado abrangente do período. E dentro da DRE eu tenho um resultado abrangente do período. Porém, as demonstrações são distintas. É isso que ele quer mostrar para você. Tá bom? Pessoal, eu trouxe aqui um modelo do que você precisa saber de forma a ser mais cobrado. Então, o resultado líquido do período é a final da DRE. Então, eu vou ter mais ou menos variações na reserva de reavaliação, tá? Eu vou ter mais ou menos ganhos e perdas em plano de pensão com benefício definido, mais ou menos ganhos e perdas de conversão e demonstrações no exterior, ganhos e perdas restantes de investimentos avaliados por meio, valor justo por meio de outros resultados abrangentes, ativos financeiros também mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, tá? Ganhos ou perdas em instrumentos de hedge em operações de hedge fluxo de caixa, mas também ganhos e perdas em instrumentos de hedge, que protege investimentos sem instrumentos patrimoniais mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Passivos específicos designados como o valor justo por meio do resultado, alteração do valor temporário de opções, alteração do valor dos elementos a termo de contratos a termo ao separar o elemento a termo e o elemento à vista de contrato a termo designado como instrumento de hedge, mais ou menos parcela dos outros resultados abrangentes de investimentos avaliados pelo MEP, menos tributos sobre valores positivos, tá? E aí eu tenho algo aqui que eu botei até um negativo, mais tributos sobre valores negativos. Aqui é o hora, é os outros resultados abrangentes, eu vou chegar ao resultado abrangente do período. Mas é importante destacar que se a empresa teve valores negativos, eu vou somar os tributos sobre esses valores para que no futuro eu possa fazer ali a compensação em relação aos tributos. Beleza? Show de bola. E aí, para finalizar, o que a gente faz? A gente faz aí uma questão, tá bom? A demonstração do resultado abrangente deve incluir, no mínimo, o quê? Tá, pessoal? Assinale a opção correta. Olha, as receitas e os rendimentos ganhos no período corrente ou no período anterior, independentemente de sua realização em moeda, isso é de DRE, pessoal. E não de DRA. Então tá errado, ó, já elimina aqui. O gabarito é a letra E. É só comemorar e ir pro abraço, tá? Então, aí, pessoal, a gente tem que ser objetivo claro, tá? É o que eu digo. Vamos focar ali. Ah, eu trouxe porque tá literalidade. Eu tenho que te mostrar a literalidade. Mas para você estudar aqueles termos resseguro, seguro, né? Hedge, ali você vai gastar 50 horas e não aprende às vezes.
É uma coisa muito técnica, muito aprofundada. Do mercado financeiro, de alguns termos bem aprofundados. E daquilo cai bem pouquíssimo. Por quê? Porque ele traz coisas mais objetivas. Aquilo que está mais no português, daquilo que está no seu edital. E você vai ver nas questões. Mas olha, a DRA tem um resultado abrangente do período? Tem. Tem um resultado do período? Tem. Tem cada item de outros resultados abrangentes classificado conforme a sua natureza? Tem. E tem a parcela dos outros resultados abrangentes das empresas investidas e reconhecidas por meio do médio equivalente patrimonial? Também tem. Então, confirmamos aí a letra E de esforçado. Fechado? Então, uma questão aí boa que a gente conseguiu demonstrar aqui para você. Beleza? Aula concluída.